Olá, aqui o podcast Missões Educadoras, com o professor William Carrum, professor acadêmico, diretor de um programa voltado à educação para a cidadania global, advogado, mestre em relações internacionais, e agora o professor vai nos falar que tem desafios para montar esse programa. Não é tão simples, desafios de segurança, de saúde, de relações com as famílias, com a comunidade, de um ambiente necessário para que essa educação transformadora possa acontecer. Acompanhe agora em detalhes. Mas não é fácil dirigir um programa como esse, criar um programa como esse. É importante dizer que foi uma experiência de criação coletiva, né? Do qual o professor William Carrum foi um maestro dessa grande orquestra que envolvia estudantes, envolvia organizações. Mas eu queria pedir, professor Bill, se o senhor pudesse falar dos desafios, desde aqueles mais duros, e eu vi milhares de vezes você preocupado com todos os detalhes, vivendo intensamente 24 horas enquanto o seu estudante estivesse aqui no Brasil com a sua presença, desde o primeiro dia até o dia que ele voltava para casa. O que você pode nos contar desses desafios? Bom, a pluriversidade exige um compromisso bem diferente de que se eu fosse um professor que eu tinha minhas aulas na universidade, onde eu ensino e vou para minha casa e eu encontro com meus estudantes 2 ou 3 vezes na semana, né? Dou minha aula e pronto. Sim. A pluriversidade e a construção de programas baseado em campo, onde a maioria dos seus processos educativos acontecem em campo, exige uma dedicação, um compromisso, uma presença constante, né? Então, porque tem vários tipos de programas de intercâmbio. Tem os programas onde as universidades mandam seus estudantes, eles são matriculados nas universidades e vão assistir aulas junto com os jovens brasileiros nas aulas. Na própria estrutura da universidade. É a mesma coisa que suas aulas nos Estados Unidos, né? Só que eles vão fazer aqui no Brasil. Nós optamos para uma metodologia totalmente diferente, porque nós queríamos resultados outros. Nós queríamos construir para nossos estudantes desafios outros. Nós queríamos possibilidades de encontro com o outro diferentes. Então, exige, talvez, o primeiro desafio é que precisa um compromisso das universidades com um processo de professor que convive com seus estudantes, que tem uma convivência que esse processo educacional nós temos, vamos dizer, 4 meses para fazer. Então, a gente tentou fazer esse processo junto com os estudantes, de construir juntos a pluriversidade, junto construir esses entendimentos que eu falei no primeiro momento, de como reconhecer e aprender com outros centros de construção de conhecimento, como encontrar e conviver em espaços diferentes da minha própria cultura e fazer isso com respeito, consideração, com empatia e com dignidade, né? Então, precisa um acompanhamento constante, onde a gente está debatendo, refletindo, junto com os povos, junto com essa comunidade, junto com as famílias, tudo que está acontecendo
nesse processo, né? Porque cada momento é um momento educativo. Genial. Cada momento, né? Não deixa nunca de não ser um momento de educação que está acontecendo. Agora, as outras dificuldades têm a ver, muitas delas, com logística, por exemplo. Precisa estruturas de famílias, né? A gente teve que conversar com muitas famílias, por exemplo, aqui em Fortaleza. Centenas de famílias. Para orientar elas sobre os objetivos do programa, os valores do programa, e para ver se elas se interessavam em participar. Mas participar não apenas como lugar para colocar minha mala, mas incluir elas também dentro dos processos educativos e reconhecer as famílias como espaços também onde está sendo construído conhecimento. Porque a gente entendeu que quando o estudante retorna para sua casa no final da tarde, ele ou ela vai debater o que aconteceu durante o dia com a família. E muito da reflexão sobre o que aconteceu, ele vai compartilhar com a família. E aí você vai encontrar conflito, certo? Você vai encontrar questionamento, você vai encontrar pessoas que vão achar o que o estudante fez uma coisa muito interessante, mas essa dinâmica de diferenças vai ser encontrada também na família. Genial. Certo? Por exemplo... Afeto, segurança. Sim. Por exemplo, tinha famílias que a gente visitava, como está vendo aqui, uma comunidade candomblé, mas a família é evangélica, certo? Então, você provoca oportunidades de aprendizagem entre o estudante e sua família, né? Que essas questões começam a ser debatidas e esclarecidas, e aí ele consegue entender por que elas pensam da forma que elas pensam, e aí ele vai relatar o que ele fez, o que ele aprendeu, como foi recebido, certo? Então, em todos esses momentos. Então, tem a questão das famílias, para participar, onde o estudante vai passar uma boa parte de sua vida e onde o estudante vai aprender mesmo sobre a cultura brasileira. Sobre a comunidade, sim, né? Sobre os problemas. Sobre a comunidade onde mora, e toda um leque de questões que nunca na sala de aula ele ia enfrentar. A gente teria condições de desenvolver, mas com as famílias são desenvolvidas. Eu me lembro de um ex-aluna, Bill, só para quem está nos assistindo, uma ex-aluna sua, que queria continuar a morar ali no hotel, no apartamento, num lugar mais rico, em Fortaleza, né? E que você explicou a ela que não podia, né? Que o programa tinha como base ela viver dentro dessas comunidades, conviver com os problemas sociais, dialogar com as famílias, e que isso era parte do currículo. Sim. Não era apenas onde você vai morar. Sim. Ele fazia uma parte, inclusive, estruturante. Sim. Desse relacionamento dele com a família brasileira, sim, com a comunidade pobre, para ele sair de um mundo que ele conhecia. Sim. Inclusive, né, com a mesma mídia, o mesmo apartamento, o mesmo metrô. Né, não era isso que você queria mostrar, né? Pois é. Aí, você toca em uma das outras complexidades de criar um contexto educativo em que, como eu falei, em todos os momentos é aprendizagem, né? Então, se nós dizemos que o estudante só pode viver em tal tipo de comunidade, então é uma escolha, um valor que nós estamos colocando. O que a gente fazia?
nós recebemos, vamos dizer, 20 estudantes, houve uma distribuição desses jovens em toda a estratificação da sociedade. Sim. Certo? Então, tinha famílias muito ricas na beira-mar e tinha famílias também em comunidades mais simples, né? Porque isso refletia a realidade da sociedade. E nós tínhamos condições de aprender, baseado nessas experiências vividas dos estudantes, como é e mais importante, como é que nós, ou eles, no país deles, como é que eles convivem com essas diferenças todas, né? Então, outro desafio é que a gente precisa, a universidade precisa se abrir. A gente vê que muitas vezes tem receio dos professores de reconhecer as possibilidades de aprendizagem fora da universidade e entender que isso não é apenas extensão. Sim. Isso é universidade, isso é pluriversidade, né? Quer dizer, não é apenas uma coisa que a gente faz como... quando algo à parte, uma tarefa a cumprir. Uma tarefa a cumprir. Que esses momentos de aprendizagem nessas comunidades... É pesquisa, ensino e extensão ao mesmo tempo, né? Sim, é a mesma coisa que acontece na sala de aula, só em contexto diferente. Então, precisa uma mudança, precisa abrir as perspectivas e ver como é que em cada disciplina eu posso incorporar experiências de campo. Né? Genial. Aprendendo com pessoas que não são necessariamente professores. Mas, Bill, tinha outros elementos de ordem mais burocrática que sempre lhe preocupava em relação a seguro, em relação à saúde dos seus estudantes, à própria segurança deles. Sim. Porque você era responsável por várias vidas, né? Sim. Era algo que você cuidava, não era apenas do processo de ensino, sim, mas também das dores, da saudade, sim, da distância de casa, né? E eu vi você várias vezes dialogando ali como psicólogo, como assistente social, como um amigo, como um pai, sim, né? Pois é, a questão da segurança, obviamente, é uma questão que é importante, a gente tem que dar atenção, a gente faz orientações para os estudantes. Quem nos ajudou muito com isso foi a própria família, que faz uma orientação aqui na comunidade. Você pode isso, não pode aquilo, né? Mas também a gente não pode proteger a pessoa de todas as possibilidades, não é possível, né? Sim. Então, tem umas esferas de atuação que... Tem coisas que é possível acontecer, mas o programa vai fazer todo o possível para reduzir os riscos. Mas você não ia criar uma bolha, né, para não protegê-lo e não, porque isso vai contra a própria pedagogia, vai contra a metodologia, vai contra os valores, porque exatamente a se inserir em esses espaços todos da sociedade para a gente aprender. E alguns desses espaços a sociedade tem nos falado que são perigosos, mas vamos lá saber. Vamos saber por que se coloca esse lugar como um lugar perigoso, sabe? Vamos falar com as pessoas que vivem esses espaços para ver o que eles dizem sobre seu espaço. E eles também podem achar perigoso. Por quê? Como essa definição, como essa realidade nasceu? Por que permanece? E o que se pode fazer para mudar isso? Né? Então, saúde, muito importante. Então, a gente cria uma rede de médicos Sim. que atende e vai criando
relações com esses médicos, e então eles já sabem o que pode aparecer nesses grupos, né? Eles já estão preparados, porque já tem semestre atrás de semestre de experiência. Então, a gente vai criando um conhecimento de como a medicina do estrangeiro, sim, dentro do Brasil. Americano sofre em Fortaleza, sim, de doença. Então, quem era o grande orientador sobre a saúde foi o médico Anastácio. Sim, doutor Anastácio, secretário de saúde. Que era secretário aqui da saúde, mas tinha os outros médicos também que fazia parte da rede, né, que a gente... então, tem que acompanhar isso, mas mesmo na doença, estamos aprendendo. Legal. Né? Porque, às vezes, tive que levar para o hospital público. Aí tem que ver o que os brasileiros, como é que eles lidam com a saúde pública, né? O SUS. Às vezes, poderia ir para um médico ou hospital privado. Quem é que tem acesso a isso? Quanto é que custa? Né? Por que tem essa divisão? Então, em todos os momentos, a gente está questionando a sociedade, entendendo como é construído a diferença. Né? É um problema assim, técnico, burocrático, logístico, mas também questão educacional. E você também formou, né, um conjunto de professores de português, né? Sim. Que de forma intensiva, sim, conseguia também passar um pouco da nossa linguagem, até do cearenseis, né? Sim. E... É porque a gente exigia que, para aprender junto com os brasileiros, tem que falar a língua deles. Sim. Tem que aprender a falar. Então, isso é uma maneira também de ensinar o valor e a importância do encontro com o outro. Sim. Né? Que a gente tem que encontrar as bases em que permitam a gente ter esse diálogo, né? Esse encontro, essa construção de paz junto. Sim. Então, estudantes vinham, alguns chegavam com espanhol, outros chegavam com quase nada, mas, assim, essas fotos, está vendo essa convivência na família. Dentro da casa, né? 24 horas por dia, bom, 24 horas por dia não, mas todos os dias, tendo que falar português, porque as famílias não falam inglês. Muito difícil, né? Então, a pessoa tinha que aprender português. Genial. Certo? Então, mas isso faz parte da alegria. Quando, no final dos 4 meses, você retorna para a sua terra falando, conseguindo conversar em português, aí você entende, eu posso fazer. Né? Não é uma coisa impossível. Mas tudo isso é um processo educativo que acontece dentro de sala de aula, mas muito mais dentro das famílias, nas ruas, nas comunidades. Né? Quer dizer, aqueles 70% nas comunidades é experiência incrível para ensinar português. Porque nas comunidades você não tem onde você falar inglês. Outro dado, o Bill, no primeiro mês que eles chegavam, e ele delegava, olha, você vai pegar um ônibus, você vai ter que chegar ali num determinado lugar. E essa autonomia, esse andar, né, pela cidade, ele descobrindo a cidade a si, superando seus medos. E agora, Bill, eu queria lhe pedir para a gente encerrar esse primeiro blog, esse primeiro podcast aqui com o professor Bill Kahun, que a gente falasse um pouco dessa nossa busca de retomar esse programa, né, com as universidades brasileiras, com o governo, com os movimentos sociais, com a ONGs, o que nós acabamos denominando, né, você chamou de Social Sem Fronteiras. Né, no Brasil, que teve o Ciências Sem Fronteiras, que mandou gente para o mundo todo, né,
mas o Bill, né, queria deixar como um dos legados, né, como uma retribuição ao Brasil, a que a gente se organizasse, né, e buscasse construir juntos o que seria um social sem fronteiras. O que é essa ideia de um Brasil que muitas vezes não conhece. São Paulo que não conhece o Nordeste que não conhece a Amazônia, e que essa troca de saberes, troca de conhecimentos sobre essas mesmas bases pudesse ser possível, que nós vamos abordar para encerrar esse diálogo de hoje com o Sr. Bill Calhoun.